Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, estou muito feliz aqui porque Deus vai falar conosco hoje. Você crê nisso? Eu sei que todo dia a gente vem aqui, na oração da manhã, na oração da noite, e muitas vezes a gente chega com o coração cansado, um coração pesado, sem expectativa nenhuma. Mas eu quero te garantir hoje que se você abrir o seu coração e praticar isso que eu vou te trazer hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Você terá muito mais intimidade com Deus. Sabe quando você olha aquelas pessoas assim muito usadas pelo Senhor e você pensa, como eu poderia ter essa intimidade com o Pai? Como eu poderia ser mais espiritual, ter um coração que agrada mais a Deus? Então eu vou te mostrar aqui hoje exatamente o que Deus está procurando e se Ele encontrar em você, no seu coração, olha, a sua vida será marcada pela intimidade com Deus e aí grandes coisas podem acontecer. Deus pode operar milagres, maravilhas, Ele pode revolucionar não somente a sua história, a sua vida, mas toda a sua geração a partir daí, tá bom? Então fique comigo até o final, porque o ensinamento de hoje está maravilhoso e eu sempre gosto de trazer um ensino antes de nós orarmos, porque o ministério de Jesus, irmãos, ele foi totalmente voltado para o ensino, para o ensinamento. E quando você lê as cartas ali do Novo Testamento, você percebe que o maior perigo contra a igreja não era a perseguição, não eram os homens cruéis, mas eram os falsos ensinos. Isso mesmo, uma pessoa que está sendo enganada por algum tipo de ensinamento, ela pode ser levada ao inferno, ela pode ser condenada, ela pode passar uma vida toda escravizada pela religião, pelos falsos ensinos, pelas pessoas. Então, é muito importante que você aprenda da palavra mesmo, tá certo? Que você também compartilhe, porque as pessoas não têm noção do que a Bíblia fala. As pessoas muitas vezes, elas se baseiam naquilo que elas aprenderam dos seus pastores, dos seus líderes, mas elas não questionam na Bíblia. Então, é por isso que todo dia aqui, na oração da manhã, na oração da noite e também nos vídeos da tarde que eu coloco, eu sempre procuro falar, olha, veja o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, entendeu? Isso é fundamental, tá certo? E no final, eu vou fazer uma oração específica por você, que muitas vezes se frustra porque não consegue ter uma vida de oração, não consegue ler a Bíblia como gostaria, não consegue entender a Bíblia. Eu quero orar por você para que você realmente consiga mergulhar no amor de Deus, na caminhada com Ele, tá bom? E antes de começar, eu só peço para você se inscrever no meu canal, é muito rapidinho, vamos lá, clica aqui no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, presta atenção aí no sininho, clica nele e selecione a opção todas, tá bom? Porque assim você vai receber todas as notificações dos vídeos que eu colocar. E se você prestar atenção aqui também, tem um botão escrito Seja Membro. Se você clicar aí, você vai saber como participar e com uma pequena contribuição você estará ajudando instituições de caridades apoiadas por mim, porque são pessoas de Deus, pessoas que eu conheço, que têm feito a diferença, são pastores, missionários, então eu conto com a sua ajuda nessa obra tão grande, mas ao mesmo tempo tão abençoada, tá bom? Olha, vamos lá então, irmãos. Eu estava aqui pensando numa coisa, às vezes a gente olha para aquelas pessoas que buscam mais a Deus, que oram mais, que leem mais a Bíblia, e a gente pensa como essas pessoas conseguem ter tanta intimidade com Deus. Eu queria ser assim. Ah, pastor, eu tenho muita dificuldade de orar, eu fico trabalhando o dia todo, eu ainda tenho que cuidar das coisas da casa, e quando eu menos percebo, eu já estou frio espiritualmente, eu não consigo ter uma vida de oração. Deixa eu te falar uma coisa, Deus, Ele procura relacionamentos, tá certo? O nosso Deus é um Deus de relacionamentos. E sempre que Deus quiser fazer algo na sua vida, Ele vai usar pessoas. Deus é um Deus de relacionamentos. E a gente percebe isso muito claramente no ministério de Jesus. Jesus, ele era cercado por multidões, não é verdade? Pessoas de todos os lados comprimiam Jesus. Onde Jesus ia, já tinha uma multidão esperando por ele. Mas quando Jesus queria um momento de mais intimidade, ele deixava até mesmo os 12 discípulos, na época, e ele selecionava só 3 discípulos, que era Pedro, Tiago e João. E ali, com os 3, Jesus podia ter um momento mais a sós, ele podia compartilhar segredos, eram os íntimos de Jesus. E aí, quando Jesus queria algo mais íntimo ainda, algo muito particular, ele contava com João.
Então, João era aquele que colocava aqui a cabeça no peito de Jesus, e os dois eram muito íntimos, muito parceiros mesmo para tudo. E aí fica a pergunta, né? Como nós poderíamos fazer parte desse grupo seleto de pessoas, vamos assim dizer, né? É claro, irmãos, deixa eu explicar uma coisa aqui. Deus não tem filho predileto, tá bom? Deus não tem filhos que ele seleciona assim por serem melhores que os outros, não existe isso. Mas Deus tem filhos que o agradam mais. Não é assim? Você talvez tenha filhos, você sabe do que eu estou falando. Tem filhos que ele alegra mais o seu coração. Não quer dizer que você não ame os outros, pelo amor de Deus, não é isso. Você ama todos os seus filhos, mas talvez tenha algum filho que te toca mais, sabe? E eu me lembro de uma vez que eu vi uma entrevista, o repórter perguntou para uma mãe de 10 filhos. E ele perguntou, você ama todos os seus filhos da mesma maneira? Ele estava impressionado, aquela quantidade enorme de crianças. E ela falou assim, olha, eu amo todos igualzinho, do mesmo jeito, da mesma maneira. Mas tem um menino ali, ó, que é o caçula. Esse aí eu tenho um carinho muito especial por ele. E o repórter perguntou, mas por que você ama tanto o seu caçula? E ela falou, sabe por quê? É porque o caçula é o que sofre mais. Olha, os irmãozinhos dele ficam pegando no pé dele. Muitas vezes eles não querem ajudar o caçula. E eu tenho um carinho muito grande por ele. E aí eu fiquei pensando, né? Muitas vezes Deus, ele vê todos os seus filhos, sabe? Mas tem filho desinteressado nas coisas do pai, tem filho que não quer obedecer ao pai, tem filho rebelde e talvez tenha aquele filho que sofra mais, sabe? Aquele que passa por maiores lutas ou aquele que chora mais. E a Bíblia realmente ela diz isso. Ela diz que Deus habita no mais alto e sublime trono, mas ele também habita com aqueles que têm um coração quebrantado. E esse Deus não desprezará. Deus não resiste a um coração quebrantado. E o que é um coração quebrantado? É um coração arrependido, um coração que quer obedecer a Deus, sabe? Eu me lembro quando eu me converti, irmãos, muitas vezes eu não tinha capacidade de cumprir a vontade de Deus. Eu não fazia aquilo que Deus me pedia e aquilo me machucava tanto, aquilo me fazia sofrer, sabe? Mas logo eu ia para a oração e eu chorava na presença do Senhor. E até hoje eu choro, eu vou para a presença de Deus quando eu erro, quando eu peco, porque todos nós falhamos em muitas coisas, sabe? Então todo dia eu estou sempre pedindo, Deus, perdoa o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos eternos. Foi isso que Davi orou, sabe? Então Deus, ele se compadece daqueles que sofrem mais, que choram mais, sabe? Mas existe algo também que toca muito o coração de Deus e eu quero ler para você o que está escrito em Atos capítulo 13, o versículo 22, que está falando aqui sobre Davi. E olha o que Deus falou a respeito de Davi. Olha o que está escrito, ó, Atos 13, 22. Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem o próprio Deus disse: encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Amém? Irmãos, aqui eu aprendo uma coisa, a primeira coisa que eu aprendo, que Deus encontrou Davi. Sabe por que Deus encontrou? Porque Deus estava procurando. Deus, irmãos, ele está procurando pessoas que sejam segundo o seu coração. Tem até um versículo lá em 2 Crônicas, o capítulo 16, o versículo 9. Olha o que diz: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar a sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Amém? Então, Deus está procurando, Ele está percorrendo toda a terra, procurando pessoas que têm um coração totalmente voltado para Ele. E o que Deus faz quando encontra essa pessoa? Ele fortalece essa pessoa, Ele mostra a sua força, o seu poder. Deus age o tempo todo na vida dessas pessoas. Então, no caso aqui, Deus encontrou Davi, um homem segundo o seu coração. E tem até um versículo, né, lá em João capítulo 4, que o próprio Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Se o Pai está procurando é porque está difícil achar. Sabe, Deus, Ele olha para aquela multidão, às vezes a multidão aí na sua igreja, é tanta gente que às vezes levanta as mãos, chora, canta louvores, ouve a palavra, mas poucos estão com o coração totalmente voltado para Ele. Infelizmente, irmãos, a maioria das pessoas, infelizmente, elas amam a Deus, mas ao mesmo tempo amam outras coisas. As pessoas não têm um coração totalmente voltado para Ele.
As pessoas até cumprem regras, as pessoas vão na igreja, participam de ministérios, mas o coração ainda não é totalmente dele. E eu vejo isso naquele exemplo do jovem rico. A Bíblia conta um episódio em que um jovem rico procurou Jesus e ele obedecia todos os mandamentos, aliás, quase todos, porque tinha um mandamento que ele não obedecia: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente, tua força, teu entendimento. E a prova disso é que quando Jesus percebeu que ele obedecia os mandamentos, ele disse: então só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dê aos pobres e você terá um tesouro enorme no céu. Sabe por que Jesus falou isso? Porque ele sabia que aquele jovem era dono de muitas riquezas, muitas propriedades, muitas fazendas. Então, não é pecado você ser rico, não é pecado você ter muito dinheiro, mas saiba de uma coisa: quanto mais você tem, mais arriscado é, porque você pode colocar o seu coração no engano das riquezas, tá bom? Então, hoje eu sei que infelizmente muitas pessoas elas amam a Deus, mas Deus é apenas um complemento. Ele não é tudo na vida da pessoa, entendeu? As pessoas têm o costume de dizer: não, mas eu amo a Deus, Deus é tudo na minha vida. Será mesmo? Só o Senhor vai saber se isso é verdade ou não. E aqui está dizendo que Deus encontrou Davi, um homem segundo o seu coração. Por quê? Porque ele fará tudo que for da minha vontade. Então esse é o segredo, irmãos. Se você quiser ter intimidade com Deus, você deve obedecer à vontade do Pai. Saiba de uma coisa: Deus ele tem planos para você, ele já tem um caminho traçado, mas ele quer saber se você quer trilhar esse caminho, tá certo? Tem muita gente que começa bem na caminhada, mas os anos vão se passando, a pessoa de repente começa a fazer o seu próprio gosto, aquilo que ela quer, aquilo que ela acha que é o conveniente, o que é melhor a ser feito. Só que ela não quer saber o que agrada o Pai, entendeu? Então Deus está procurando pessoas que queiram agradá-lo acima de tudo, que queiram obedecer a sua palavra. É como se você lesse na Bíblia e você pensasse assim: eu queria tanto fazer algo, mas a Bíblia está dizendo que é pecado, a Bíblia está dizendo que eu não devo fazer, ou então o próprio Espírito Santo me convenceu para eu não fazer aquilo. E aí você vai lá, você decide obedecer ao Espírito Santo. Isso é fazer a vontade do Pai, tá bom? Quando você vê uma pessoa muito usada por Deus, Deus operando o poder, a sua força, saiba que essa pessoa, primeiramente, ela renunciou à sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Então, se você deseja fazer a vontade do Pai, escreva aqui nos comentários: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Deus, eu quero te obedecer. Isso é o mais importante. Se o Senhor encontrar isso em você, pode ter certeza, isso vai chamar a atenção dele. Isso vai despertar o próprio Deus para querer te abençoar também. Amém? E então Davi, no Salmo 37, o versículo 4, ele disse assim, que o seu prazer esteja no Senhor, em fazer a sua vontade, e então ele concederá todos os desejos do seu coração. Irmãos, Deus fez isso com Davi, ele quer fazer isso na sua vida também. Mas para isso, o seu coração tem que estar no Senhor. Você tem que ser desapegado de pessoas, de coisas. O seu coração tem que amar a Deus sobre tudo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós já vamos orar. Eu só quero ler só mais um versículo aqui, Olha o que Jesus disse em João 14, 21. Olha o que ele disse: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que realmente me amam. E porque eles me amam, eles serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Amém? Então Jesus está querendo dizer: olha, eu quero me revelar a você. Eu quero contar para você o que está no meu coração. Eu quero que você me conheça em espírito, em verdade, que você me adore, porque quanto mais você me adorar, mais você será parecido comigo. É isso que Jesus está falando para ti hoje, tá certo? Então nós vamos orar agora. Se você for tocado por esta palavra, compartilhe no final. Não deixe de compartilhar no WhatsApp. Você não sabe o quanto isso abençoa as pessoas. Ontem mesmo eu encontrei com uma pessoa e ela me disse: pastor, eu te conheci através de uma prima minha. Eu estava passando um momento tão difícil e um dia ela mandou uma oração para mim. Aliás, ela já tinha me mandado várias orações e eu não tinha me atentado para isso. E aí, um dia que eu comecei a ouvir, aquilo me tocou profundamente. Então, olha que benção, irmãos. Deus usa pessoas, amém? Lembra do que eu falei? Tudo que Deus quer fazer na sua vida é através de relacionamentos. Glória a Deus. Então vamos orar.
eu vou aqui agora ungir as minhas mãos e eu quero interceder pela sua vida e pedir que a unção do Espírito Santo repouse sobre você agora. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa e maravilhosa presença neste momento. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia. Eu sei, meu Pai, que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade, pessoas que toquem o seu coração com a obediência à Tua palavra. Oh, meu Deus, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis. Nos ajude, meu Pai, a renunciar tudo aquilo que nos afasta de Ti. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora estão enraizadas no pecado, estão presas no pecado porque elas não têm se refugiado no Senhor, elas não têm amado o Senhor sobre todas as coisas. Elas amam a Ti, mas elas também cobiçam o pecado, elas também estão presas nas armadilhas do inimigo, nas coisas deste mundo. Senhor, que o nosso coração esteja totalmente desprendido de Ti. Oh, meu Deus e meu Pai, nos ajude a sermos fiéis até o fim. Nós queremos, meu Pai, que o Senhor se revele a nós. Queremos que o Senhor toque no nosso coração e nos use nessa geração, Pai, no meio da nossa família, dos nossos amigos. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos ter intimidade contigo. Pai, eu estendo as minhas mãos agora, ainda que à distância. Eu creio que para o Senhor não há barreiras, não há limites. E eu te peço aqui agora, Jesus, unge essas pessoas com o óleo do Espírito Santo, com a Tua presença. Quebra, Senhor, todo o poder do mal na vida de cada um. Quebra, Senhor, toda prisão na alma, toda tristeza, toda amargura. Seja repreendido agora em nome de Jesus. Caia por terra agora todo o mal, toda a opressão maligna, tudo aquilo que veio do mundo e não de Deus, que veio do maligno e não do Espírito Santo, está repreendido agora em nome de Jesus. Senhor, tira todo o peso espiritual, toda preocupação, toda ansiedade. Muitas vezes, meu Pai, nós idolatramos coisas, o nosso coração não está voltado para Ti. Por isso eu te peço, Senhor, tem compaixão de nós, perdoa-nos, ó Deus. Nós queremos que o nosso coração esteja totalmente voltado para o Senhor. Deus, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe ficar presos nas distrações dessa terra, mas que os nossos olhos e o nosso coração estejam totalmente voltados para o Senhor e para fazer a Tua vontade e obedecer a Tua palavra. É em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço e eu te peço, fica conosco, Senhor, nos capacite, porque nós precisamos da Tua força. Mostra o Teu poder sobre nós hoje e que o Teu nome seja engrandecido para todo sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom?
A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.